Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula vamos começar a falar sobre a concentração das soluções. Na verdade, em uma aula a gente não dá conta disso, vai ser uma sequência de aulas para mostrar todas as formas de expressar a concentração de uma solução. Quando eu falo de concentração de solução, estou querendo dizer que é uma forma da gente relacionar a quantidade de soluto que tem nessa solução. O grande problema de concentração de soluções é que quando a gente vai relacionar a quantidade de soluto na solução, essa quantidade pode ser expressa de várias formas. A gente pode expressar a quantidade em função da massa. A gente pode expressar a quantidade em função do volume dessa solução ou do volume desse soluto. A gente pode expressar quantidade a partir da quantidade de matéria, que é o número de mols. Então, como existem várias formas da gente expressar quantidade das substâncias, existem várias formas da gente expressar a concentração delas. E é o que eu quero mostrar para vocês a partir dessa aula. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta! Como eu disse para vocês, concentração de uma solução ou concentração das soluções é uma relação que existe entre a quantidade de soluto e a quantidade da solução, ou a quantidade de solvente, mas a grande parte das formas de expressar concentração é em função da quantidade de solução. É a que a gente vai estudar aqui, tá bem? Então eu posso já anotar aqui. Concentração das soluções trata-se de uma relação. Então, a concentração é uma relação entre a quantidade, é uma relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução. Lembrando que é uma relação. Quando eu falo que é uma relação, matematicamente eu estou querendo dizer o quê? Que é uma divisão. Portanto, se eu quero trabalhar com concentração, que é uma relação, para eu calcular a concentração, então o que eu vou precisar fazer? Dividir a quantidade de soluto, afinal, uma relação entre a quantidade do soluto primeiro, não é? Então, vou pegar a quantidade de soluto e vou dividir pela quantidade de solução que eu tenho naquele momento que eu estou analisando. Como eu disse para vocês na introdução, essa quantidade pode ser expressa de várias formas. Em massa, em volume, em quantidade de matéria. E o que eu quero mostrar para vocês agora é a primeira forma, uma das mais comuns que a gente tem de expressar a concentração de uma solução. Inclusive a gente chama essa forma de expressar a concentração das soluções de concentração comum. O que é a concentração comum? A concentração comum é uma forma de expressar, então, a concentração em que a gente usa a massa do soluto que existe nessa solução para um certo volume de solução. Então, as quantidades que eu disse inicialmente, elas vão estar expressas em massa, quando a gente estiver pensando no soluto, e em volume, quando a gente estiver pensando na solução. Então, a fórmula para a gente calcular a concentração comum nada mais é do que massa do soluto dividido pelo volume da solução. Quando eu falo massa do soluto, massa pode ser medida em várias unidades, grama, miligrama, tonelada, enfim, a gente tem várias formas de expressar massa. A mesma coisa, volume, a gente pode medir em litros, em ml, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metro cúbico. Eu tenho várias unidades de medida de volume. Não tem uma regra específica, vai depender muito do exercício. Normalmente, eu não estou falando que é sempre, mas normalmente isso é expresso em gramas do soluto por litro da solução. Lembrando que eu posso usar outras unidades, vai depender do exercício. Então vamos supor que eu fale o seguinte, ó. Eu vou preparar uma solução da seguinte forma. Eu vou colocar dentro de um recipiente. Então, eu tenho lá um recipiente.
E eu vou adicionar nesse recipiente 10 gramas do soluto KBR. Beleza? Então lá dentro eu joguei 10 gramas do soluto KBR. Depois eu vou adicionar água. A água vai ser o meu solvente até completar 20 litros de solução. Beleza? Então adicionei água, fui dissolvendo os 10 gramas de KBR, mexi e tenho uma solução. Essa minha solução é uma solução porque todo o soluto se dissolveu, está em um modo homogêneo, não tem corpo de fundo para ser algo heterogêneo. Se eu pedir para você calcular a concentração dessa solução, como que vai ficar? Então vamos calcular a sua concentração comum. Lembrando que concentração comum, eu primeiro pego a massa de soluto que se dissolveu, que foi 10 gramas do soluto, e divido pelo volume da solução. Eu completei 20 litros de solução, não é mesmo? 10 dividido por 20 vai dar 0,5 gramas por litro. Essa, para a gente, é a concentração comum dessa solução. 0,5 gramas por litro. Muito mais importante do que você saber calcular a concentração de uma solução é saber interpretar esse valor. O que significa esse 0,5 gramas por litro? Significa que a cada 1 litro de solução, você vai apresentar 0,5 gramas de soluto dissolvido. Tudo bem? Então a gente pode entender isso como a cada 1 litro de solução, beleza? Cada 1 litro de solução apresenta 0,5 gramas de soluto, que no caso é o KBR, dissolvido. Entende? É só uma relação. Significa então que se eu pegar 2 litros, eu posso dizer que cada 2 litros de solução, dessa solução que eu estou analisando, apresenta, se eu peguei 2 litros é o dobro, então o dobro de meio é 1. Vai apresentar 1 grama de soluto KBR dissolvido. E eu posso estabelecer a relação que eu quiser de quantidade de solução e de soluto ali dissolvido. Portanto, se é uma relação, eu posso escrever na forma de uma regrinha de 3. Eu posso dizer que soluto e solução, nesse caso, se relacionam da seguinte forma. A cada meio grama do soluto, eu tenho 1 litro de solução. Vamos para a próxima tela. Imagina agora a gente com um frasco, certo? De uma substância, na verdade de uma solução, de um material, certo? Vamos supor que aqui dentro tenha HCl aquoso. Lembra essa forma de representação? Quem assistiu à nossa primeira aula? Eu tenho ácido clorídrico como soluto e aquoso é porque a água é o solvente dessa solução. Vamos supor que a concentração dessa solução está indicada no rótulo e vale 2 gramas por ml. Certo? Que informação que a gente pode tirar dessa concentração que já foi dada? Significa que a cada ml, então, cada 1 ml de solução, cada ml de solução apresenta 2 gramas de soluto, por exemplo, nesse caso é o HCl, dissolvidos. Cada 1 ml de solução apresenta 2 gramas de soluto dissolvidos. Imagina então que eu tire ali de dentro, não importa quantos litros tem ali dentro, mas eu vou tirar ali de dentro, então eu vou retirar do frasco 200 ml
dissolução aquosa de ácido clorídrico. Ao retirar do frasco 200 ml de solução, lembrando que solução é tudo, é a mistura de água com ácido clorídrico. Quanto de ácido clorídrico vem? Com a concentração eu consigo exprimir isso, porque eu sei que a concentração nada mais é do que uma relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução. Essa relação é de 2 gramas por ml. Eu, inclusive, escrevi lá em cima. Cada 1 ml de solução apresenta 2 gramas de soluto dissolvido, não é isso? Só que, nesse caso, eu retirei do frasco 200 ml de solução. Se eu retirei do frasco 200 ml de solução, qual é a massa de soluto, que é o HCl, que vem junto com esses 200 ml de solução? X. Então, quando eu multiplico isso aqui em cruz, eu tenho x é igual a 200 vezes 2, 400. ml aqui em cima com ml embaixo eu cancelo, sobra gramas, que é a unidade de massa. 400 gramas de soluto, que é o HCl. Portanto, quando eu pego 200 ml dessa solução, eu estou retirando do frasco, na verdade, 400 gramas de HCl, além da água, que vem junto com essa solução. O que tem que ficar claro para todo mundo é que concentração é só uma relação entre quantidade de soluto e solução que existe ali dentro do frasco. Quando eu falo que eu tenho uma solução com concentração de meio grama por litro, por exemplo, não significa que lá dentro eu tenho meio grama de soluto e 1 litro de solução. Não, é só uma relação. Significa que se eu tivesse 1 litro de solução, teria meio grama de soluto. Tá certo? É só uma relação que é estabelecida entre quantidade de soluto e solução. Quando a gente fala de concentração comum, que realmente é a mais normal de ser usada, a gente tem uma relação entre massa e volume. Então, quando a gente coloca na formulinha, se você prefere trabalhar com fórmula ou mesmo com uma relação matemática, a gente relaciona massa com volume. Só que um grande problema, qual é? A gente aprendeu também uma fórmula aí um tempo atrás que também faz relação entre massa e volume, que é a densidade. E aí, concentração comum e densidade é a mesma coisa? Não. Concentração comum é uma coisa, densidade é outra. Concentração comum é uma relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Densidade também é uma relação entre massa e volume, mas não massa do soluto e volume da solução. Densidade é uma relação entre a massa total do sistema, ou seja, a massa da solução, e o volume total do sistema, o volume da solução. Então, não confundam concentração comum com densidade, são coisas diferentes. Então, se você curtiu essa primeira aula de concentração de soluções, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, comente no vídeo se você gostou, se você não gostou, curta o vídeo. Eu te espero na nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre a concentração em quantidade de matéria, a antiga concentração molar. Até lá!